Na semana em que a gente comemora o Dia das Crianças, esta edição do Palavra Aberta vai falar um pouquinho sobre o biênio da primeira infância. O biênio da primeira infância, que está já acontecendo 2020, 2021, foi criado a partir de um projeto de lei da deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. E é com ela que a gente conversa agora aqui no Palavra Aberta. Deputada, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Gessiane, mais uma vez estar aqui no Palavra Aberta. Deputada, o que significa a criação desse biênio da primeira infância, que a gente já está aí passando por ele, né, 2020, 2021, a Lei 13.960 de 2019, que teve como origem um projeto de sua autoria, né? Na realidade, eu vejo que é triste a gente falar biênio, né? Porque na realidade o tempo todo, os anos todos que virão agora pela frente, nós temos que dar uma importância a essa criança. Mas o objetivo do biênio, em especial, é nós estarmos trazendo a conscientização da responsabilidade que temos como gestores, como executivo, como sociedade, a formação dessa criança. Nos primeiros anos de vida, que se é formado todas as conexões neurais, o equilíbrio emocional daquela criança já é motivo de prêmio Nobel da economia, exatamente o investimento que se faz nesses primeiros anos de vida, que não são anos que a gente consegue recuperar, aquele ano será o único ano daquela criança, no sentido de equilíbrio e, como eu digo assim, investimento. Então, cada $1 investido naquela criança, nós teremos uma recuperação ao longo da sua vida jovem de $7. Quer dizer, a proporcionalidade é muito grande. E conforme a criança vai crescendo, esse investimento ele também vai assim diminuindo a repercussão dele. O que significa o quê? Significa que quando nós, sociedade, família e Estado, olhar aquela criança como um sujeito de direito e o nosso futuro, com mais responsabilidade, nós teremos uma sociedade, poucos anos depois, com mais repercussão também benéfica para a nossa sociedade. Deputada, agora quando a gente fala na primeira infância e os cuidados da primeira infância, que tipo de ação a senhora tem pensado, né, para ser fortalecida nesse período aí principalmente, né? Claro que os cuidados com a primeira infância, a atenção para essa fase aí das crianças deve ser permanente, né? Mas o biênio não deixa de ser uma ação para realmente despertar o debate, trazer para a pauta esse tipo de discussão, né, dos cuidados da criança nessa fase inicial que é tão importante. Que tipo de ação a senhora visualiza, imagina assim, que é fundamental que os governos, né, deem prioridade nesse período? A nosso objetivo, em especial, é trazer essa política de Estado, uma política que não seja uma política partidária nem ideológica. A criança ela é de todos, no sentido de responsabilidade. Isso está previsto na Constituição Federal, a responsabilidade na Constituição Federal é da família, sociedade e Estado, e a única vez na Constituição que se fala prioridade absoluta. Nós conseguimos, além do biênio, nós conseguimos criar a primeira vez na Câmara Federal, a comissão externa para cuidados da política da primeira infância. Então, nós temos um objetivo o quê? De mapear como está sendo tratada, quais são as políticas que chegam a essa primeira infância, e nós já, essa semana em especial, que é a Semana da Criança, nós tivemos uma reunião unindo o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo para que a gente possa fazer um grupo de trabalho e nesse grupo a gente possa colocar metas, indicadores e que seja trilhado esse caminho. Porque quando a gente fala de primeira infância, nós estamos falando de uma série de políticas, inclusive quando a mãe está gestante. A primeira infância começa na gestação, quer dizer, um pré-natal adequado, uma nutrição adequada, para que a criança possa partir, mesmo ela morando em um lugar vulnerável, que ela possa partir com as mesmas condições, porque isso faz toda a diferença. Só para você ter uma ideia, o fator tão importante da nutrição foi constatado que as mulheres e as crianças que foram atingidas com aquele surto que nós tivemos alguns anos atrás do Zika vírus, eram mulheres que estavam desnutridas.
Quer dizer, é algo muito forte para todos nós. Nós estamos falando de um país continental, um país que é conhecido como celeiro do mundo, termos grávidas desnutridas. Então, isso sim é uma responsabilidade do Estado, uma responsabilidade de toda a sociedade para que a gente possa dar nutrição para essa mãe, uma qualidade de vida no recebimento dessa criança e também mecanismos de estímulos. Então, está sendo pensado um aplicativo que todas as famílias vão ser mapeadas e vai ser entregue esse aplicativo para essas famílias para exatamente começar a estimular suas crianças e começar a observar. Por quê? Porque muitas das vezes também existe a possibilidade de um diagnóstico precoce de alguma situação. E nesse sentido, o Estado vai estar lá auxiliando o pai a ter todos os mecanismos necessários para que a sua criança tenha esse desenvolvimento. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, falando um pouquinho sobre o Biênio da Primeira Infância, que foi criado a partir de um projeto apresentado por ela à Câmara e resultou na Lei 13.960, essa lei que foi sancionada no ano passado, no finalzinho do ano passado, criando então o Biênio da Primeira Infância, que é agora 2020 e 2021. Deputada, quando a gente fala em primeira infância no Brasil, a gente está falando, a senhora falou aí, começa na gestação, né? Desde a gravidez e vai até o quê? 6 anos de idade? No Brasil, nós tratamos a primeira infância exatamente até os 6 anos de idade, né? Mas quando a gente, e falamos da primeiríssima infância, que é exatamente os 1000 dias da criança, que começa na gestação até mais ou menos uns 3 anos de idade. Esse período da primeiríssima infância é um período muito importante que todos, nós temos que mudar uma cultura. O brasileiro tem que olhar aquela criança como um futuro médico, um futuro professor, um futuro jornalista, e não deixar aquela criança ser condenada a um futuro criminoso. E nesse sentido, nós temos que dar todas as condições para que ela possa se desenvolver. Eu mesmo estava agora visitando um jardim de infância que eu frequentei, um jardim de infância público aqui no Distrito Federal, que eu frequentei há 43 anos atrás. Então, para mim, é uma alegria. E quando a gente fala jardim de infância, é jardim mesmo. É a possibilidade de semear ali flores e que todas as crianças tenham essa possibilidade. Então, nós estamos falando de creches, que hoje nós temos quase 4.000 creches inacabadas. Precisamos trazer a possibilidade dessas crianças serem atendidas, que esse atendimento adequado chegue nas regiões mais remotas. A vacinação, né? Nós temos aí regiões ribeirinhas que muitas das vezes não tem, não chega a vacina para aquelas crianças, para aquela comunidade. Precisamos dar água potável. Então, quando a gente fala de criança, nós falamos de várias políticas. Então, é uma política transversal e que envolve muitas pastas e muitos ministérios. Deputada, então, o trabalho vai ser feito, então, ou já está sendo feito aí, de sensibilizar também os governos estaduais e municipais, né? Com certeza. E aproveitando esse momento que nós estamos aí pré-eleitoral, eleições das prefeituras, que a gente possa procurar pessoas que estejam conectadas a essa pauta. É importante dizer que nós estamos falando de um futuro, e um futuro próximo, que é real, que todos os países desenvolvidos hoje no mundo, você pode perceber que o investimento na qualidade dessa criança recebida pelo país é muito grande, não só escolar, mas nutricional, emocional. E, principalmente, nós estarmos tendo essa responsabilidade com o país. Por quê? Porque criança não tem título de eleitor. Então, muitas das vezes, você vê as pessoas falando, porque é bonito se falar de criança, é romântico falar de criança, mas a realidade na vida dessas crianças, muitas das vezes, não chega. E é por isso que nós estamos aqui fazendo um apelo a toda a população. Verifique se o candidato esteja conectado com a pauta da infância. Mesmo sem título de eleitor, ela merece todo o respeito e todo o cuidado nosso. Tá certo, deputada. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, trazendo essas informações, então, sobre o Biênio da Primeira Infância, também o trabalho feito pela Comissão Externa
de políticas, né, para a primeira infância. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço e que vamos colocar mais pautas da criança envolvida aqui na Câmara para que a gente possa sensibilizar mais ainda os deputados. Nós conversamos com a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. A gente fica por aqui e até a próxima.